Boa noite, queridos. Pode sentar. Que alegria poder voltar a essa cidade tão abençoada e tão próspera, tão bênção de Deus mesmo. Olha, estou muito feliz quando o pastor me convidou. Na hora, assim, Deus encheu meu coração de alegria de poder estar com os irmãos aqui. E tenho certeza que Deus tem para cada um de nós algo importante para ministrar o nosso coração. Sempre que eu venho no culto, eu venho com uma expectativa. O que será que Deus vai fazer? O que será que Ele vai falar com a gente? Mas eu sei e aprendi nesses anos que sempre Ele tem o melhor. Ele sempre tem o melhor para nós. Amém, queridos? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo número 22. É tão bom ministrar a palavra. Eu gosto de ministrar para casais, para a igreja, mas ministrar para os homens enche o meu coração, viu? De ministrar uma parte da igreja que Deus ama com todo o seu coração, né? E Deus procura homens, Deus quer homens, né? E eu vim aqui essa noite ministrar essa palavra simples ao teu coração. Mas eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo vai tocar a tua vida com graça e com bondade no nome de Jesus. Olha o que diz o texto aqui. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós te damos graças e te louvamos, Pai, por essa noite, pelo teu Espírito Santo, Pai. Ministra a nossa vida, ministra o nosso coração. Nós precisamos de ti, Pai. Ah, querido Espírito Santo, nós precisamos de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, mas que a tua graça, que a tua bondade se derrame sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada coração aqui, no nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos da nossa vida e desse lugar todo espírito contrário e nós profetizamos que o teu doce Espírito Santo vai ministrar a nossa vida no nome de Jesus. Amém? Esse é um texto conhecido. O texto diz que Deus está buscando. E o nosso Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas é importante também, rapidamente, nós entendermos o contexto histórico do que está acontecendo. O povo de Judá em cativeiro na Babilônia, e Deus agora estava buscando um homem como intercessor. Hoje nós estamos falando para os homens, né? E eu creio que essa noite Deus está buscando o coração de um homem que vai fazer toda a diferença nessa cidade, nesse vale abençoado, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para esse contexto no Velho Testamento, é importante também salientar que Deus contava sempre com 3 classes de homens. Primeira, Deus contava com os reis, com os profetas e com os sacerdotes. Esse era o tipo de gente que Deus falava. E nesse capítulo 22, se você vai ler, nós não vamos ter tempo para isso, antes do cativeiro estar ocorrendo e durante também. É como se Deus estivesse fazendo uma inspeção em Judá. Se você ler ali todo o capítulo ali, você vai entender. E buscando alguém que se levantasse para salvar aquela nação, para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma restauração. E Deus está buscando essa pessoa. Ele, em primeiro lugar, busca na corte, nos reis e nos príncipes. E ele veio, o texto diz que eles estavam com suas mãos manchadas de sangue, fazendo maus julgamentos, beneficiando só os ricos. E o Senhor não pôde contar com os reis e com os príncipes. Sabe o que ele faz? Ele vai para o templo, pastor Haroldo. E quando ele chega no templo, ele encontra os sacerdotes que comandavam o culto. Ele começa a encontrar idolatria, sacrifícios que não agradavam a Deus, tudo fora do padrão, tudo errado. E ele também não consegue agora contar com os sacerdotes. Então ele deixa o templo e vai para as montanhas e lá encontra quem? Uma classe chamada de profetas. E no meio desses profetas, ele encontra gente falando com seus interesses, falando do que Deus não disse, mensagens mentirosas. Então veja, Deus busca entre os reis, sacerdotes e profetas e não acha. Então ele toma uma decisão: eu vou passar pela cidade e vou entrar nas casas, nas famílias de Jerusalém. E ele entrou nas residências. E os filhos não honravam os pais. Os pais não respeitavam os filhos. A prostituição e a idolatria estavam impregnadas nas casas.
E Deus também não pode contar com as famílias, Ele busca reis, sacerdotes, profetas e famílias. E por isso Deus está ali lançando um lamento. E esse texto no original realmente é um lamento. E Deus diz, olha, eu busquei entre eles um homem, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Era um lamento, um homem. A história conta que muitos avivamentos começaram com um homem com o coração disponível. Lembram da fala de Golias, quando ele está afrontando o exército de Israel? Olha que ele diz, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. O próprio inimigo está dizendo, olha, escolhe aí um homem, porque se ele me vencer, vai acontecer algo sobrenatural. Eu li uma história muito interessante do século XVIII, talvez você já tenha escutado, de um homem chamado Charles Spurgeon. Já deve ter ouvido falar desse homem. Pregava em Chicago, e a mensagem que ele estava pregando aquela noite, ele disse, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente a Ele. Eu tenho absoluta certeza, se tiver um coração disponível e se entregar totalmente a Ele, quem sabe aqui no nosso meio, Deus vai levantar um homem com graça, com poder, com conhecimento da palavra, que vai abalar espiritualmente esse vale, em nome de Jesus. Ele, então, prega essa mensagem, e no final do culto se aproxima um jovem. Eu acho interessante as características, e ninguém fique chateado com o que eu vou falar. Ele era baixo, gordo, e sem aparência. Se aproximou de Spurgeon e disse, eu quero ser esse homem. Spurgeon orou por ele. Era o grande Moody, que no século XVIII ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Cristo. Uma decisão. Ele disse, eu quero ser esse homem. Mas que homem que Deus está procurando? Que características tem esse homem que Deus está procurando? Sabe, eu listei algumas, não sei se vou poder falar de todas, se eu vou ter tempo, mas eu quero falar de algumas que Deus tem ministrado ao meu coração, nesses 23 anos de ministério, 30 anos de conversão, algumas características que eu e você como homens precisamos ter na nossa vida, diante da nossa casa, diante da nossa família, daqueles que têm ministério e liderança. Que homem Deus está procurando? Primeiro, um homem arrependido, que queira mudança, decidido a mudar, de deixar o passado, largar o pecado. Você ouviu o que eu disse? Largar o pecado. Eu lembro no começo, quando fui ordenado a pastor, isso já vai fazer agora 23 anos. Eu lembro da luta espiritual que passava no meu coração. Porque eu subia domingo nos cultos, eu tinha uma boa palavra pela graça de Deus, Deus me abençoava para orar pelas pessoas. Eu lembro do começo do nosso ministério, Deus curou uma mulher de câncer no culto, na hora ela tinha um caroço, e no outro dia aquele caroço, olha, mas era um caroço grande, irmãos, e no outro dia sumiu aquilo, para a glória de Deus. Mas eu subia, mas eu tinha algo errado no meu coração, eu tinha muita luta ainda com a pornografia na minha vida. E aquilo me incomodava, porque quando chegava no final do culto, e muitas vezes eu estava ministrando a palavra, vinha o acusador no meu coração, e naquela época não existia, ainda se falava tanto em discipulado e abrir o coração. Mas eu lembrei de um pastor, amigo meu, o pastor Claudemar, foi meu pastor no seminário, e eu tive que ligar para ele, irmãos, como foi difícil. Como foi difícil aquela ligação, eu desligo, não ligo, liguei, eu disse, eu preciso falar contigo. E fiquei uma manhã inteira abrindo meu coração para Ele, porque eu não aguentava mais subir no púlpito daquela forma. Eu não sei como é que é essa área na tua vida, meu irmão, mas a gente é do tempo que a gente começou a assistir pornografia quando estava no mundo com revistas, com vídeo VHS. Mas hoje você pega o celular, o seu filho, se você bobear de 5, 6 anos, está acessando pornografia. Eu vim aqui essa noite em nome de Jesus. Deus procura um homem que se arrependa.
e se coloque diante do Senhor, porque Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida, que busque a santificação. Deus está buscando um homem arrependido. Em segundo lugar, qual o homem que Deus busca? É um homem quebrantado, sensível ao Espírito Santo. O Salmo 51 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Um homem quebrantado, não somente arrependido, mas quebrantado. Sabe, uma pessoa quebrantada é aquela que reconhece a sua fraqueza, que ela não vai conseguir sozinha, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de alguém para estar perto, que ela precisa de Deus para tudo que ela vai realizar na sua vida, que não depende das suas forças. Um homem quebrantado, que confia no Senhor, aleluia. E a Bíblia fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso: maldito o homem que confia no homem. Mas diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, aleluia, aleluia. Esse homem que Deus procura, um homem quebrantado na presença de Deus. Em terceiro lugar, um homem que não somente tem um coração arrependido e quebrantado, mas um homem que chora. Um homem que chora na presença de Deus. O Salmos 42 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Sabe, choro, lágrimas tem um mistério, irmãos. Tem algo poderoso de Deus. Sabe, eu lembro do meu pai sempre carregava um lenço no bolso, Haroldo. Meu pai nunca foi um pregador da palavra. Uma vez eu vi ele pregar, mas ele, quando falava das palavras de Deus, quando ele ia dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, ele começava a chorar. Ele ouvia a palavra, ele tinha graça de falar a palavra. Ele chorava, ele se quebrantava. Nunca foi um pregador. Eu lembro quantas vezes, e aí era um tempo que eu ainda não era cristão, mas eu chegava em casa e eu ouvia um barulho no quarto do meu pai, e quando eu abria a porta, ele estava ali ajoelhado, 4 horas da manhã orando, chorando. Eu disse: pai, o que foi? O que tu tem? Está tudo bem, filho, eu estou conversando com meu pai. Sabe, está faltando muito choro por tantas coisas. Sabe, às vezes nós temos tantos cultos abençoados, e eu sei que aqui tem cultos abençoadíssimos, mas às vezes você olha, está lá os homens meio, trancados, carrancudos. Eu vim aqui profetizar que Deus está levantando homens que choram, aleluia, homem que chora pela sua família, que ora pelos seus filhos, que ora pela sua esposa. Ei, você é o sacerdote, Deus confiou em você. A família que Deus te deu, Deus vai prestar conta, você vai ter que prestar conta. Então chore na presença de Deus. Você tem chorado por Blumenau, pelo Vale do Itajaí, pelo Brasil. É um ano de eleição, ano de decisão, e nós precisamos chorar pela nossa nação. Um homem que se arrependa, um homem quebrantado, um homem que chore. Em quarto lugar, qual é o homem que Deus procura? Um homem obediente, aleluia, que não contesta. Veja a obediência de Abraão. O pastor citou aqui hoje Abraão foi chamado: sai da tua terra. Ele foi, ele obedeceu. Sabe, você já vai num shopping, às vezes para e comece a ver o entorno. O que você vê de criança hoje mal educada, que mandam nos pais, que o pai tem que falar 3, 4, 5 vezes para a criança parar, e ele fica ali resmungando, enquanto ele não ganhar o que ele quer, ele fica chorando. Desobediência. Por que desobediência? E a desobediência das crianças hoje tipifica a nossa nação, a geração, porque existem homens desobedientes. E nós precisamos ser obedientes na presença de Deus, mesmo que a nossa obediência pareça sem fundamento. Amém? Você entendeu? Mesmo que a nossa obediência no Senhor, às vezes você fica pensando, não tem fundamento, as pessoas não vão acreditar, as pessoas não vão entender. Cadê o Leandro? Estava falando com o Leandro antes do culto. Levanta a mão aí, pastor Leandro. Ele disse: olha, eu saí lá de Pelotas, eu vim para cá agora para fazer a escola, a minha família não entende. E não vai entender nunca,
Porque é aquilo que Deus pede ao nosso coração, nós temos que fazer, nós temos que obedecer na nossa vida. Eu lembro do rei de Judá e Israel, que estavam passando um momento difícil, eles se unem contra os moabitas, e ali diz que na guerra falta água. Imagina no deserto sem água. E aí Josafá, ele disse, será que não tem nenhum profeta aqui? Ele diz, olha, tem um homem chamado Eliseu. Então manda chamar ele. Eles chamam o homem Eliseu e ele disse assim, olha, tu não tem nenhuma palavra para nos dar? Ele disse assim, trazei-me um tangedor. E a Bíblia diz que quando aquele homem começou a tocar, eu não sei se era a sua harpa, provavelmente, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Eliseu. Sabe que palavra eles recebem, irmãos? Eles estavam no deserto, com sede, cansados. E o profeta diz, fazei nesse vale covas e covas. Imagina, irmãos. No meio do deserto, eles precisando de água, agora tem que cavar buraco. Abrir buraco. E ele disse, olha, fazei nesse vale covas e covas. Vocês não vão sentir vento, nem barulho da chuva, nem nada. Mas amanhã, esse vale vai se encher de tanta água. E algo sobrenatural vai acontecer. A Bíblia diz que eles obedeceram. Mesmo que fosse algo difícil de entender. Imagina os caras cavando buraquinho lá, meu Deus. Que profeta, hein? Alguns estavam no meio dizendo. Mas quem é que largou essa profecia? O que abrir buraco? O pastor Haroldo está louco, quer comprar esse prédio. Como é que vai conseguir? E vai em nome de Jesus. Mas aí o que acontece no outro dia de manhã? A Bíblia diz que vinham águas descendo e encheu aquele vale de tanta água. Quando sai o sol, os inimigos foram confundidos e Deus fez algo extraordinário. Leia essa história, você vai ver que coisa interessante. Então, Deus procura homens obedientes, mesmo que a tua obediência muitas vezes pode não trazer algo ao coração das pessoas que te conhecem, assim, dizendo, mas como é que pode isso? Mas obedeça, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus procura também homens pacientes. Você tem paciência? Você tem tido paciência com as coisas? Como é que é o teu coração? Como é que você anda? Você que é líder, você tem paciência com as ovelhas novas? Você tem paciência com os teus discípulos? Tem paciência ou não tem? Tinha um pastor que dizia sempre assim, ele dizia, olha, Deus é bom, mas tem cada filho complicado. Mas tem paciência. Porque às vezes a gente quer que eles andem juntinho com a gente, porque a gente já está um pouquinho mais na frente, aprender um pouquinho mais, e a gente não compreende, e a gente quer para ontem. Eu acho de um texto muito legal lá em Gênesis 33:12, que diz assim, disse Esaú, partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabes que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, vai na frente, seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu Senhor. Viu o propósito? Chegar ao meu Senhor. Paciência. Tenha paciência muitas vezes com os teus filhos. Tenha paciência às vezes com a tua esposa. Tenha paciência com os teus discípulos. Deus procura um homem que tenha paciência. E isso é uma qualidade muito linda, irmãos. Porque ali diz o texto, né? Eles vão chegar até o Senhor. Propósito de Deus, paciência. Não te apresse, tenha calma com a tua família. Você lembra da história de Jó? Ele perde tudo, ele perde as riquezas, era o maior do Oriente. Perde tudo num só dia. E ainda por demais, né? Família, dignidade, bens, fica doente, úlceras. Tem um momento que ele nem se levanta mais, ele está morrendo com úlceras. Mas ele diz, eu sei de uma coisa. Eu sei que meu Redentor vive e um dia se levantará. Paciência, tenha paciência na tua vida.
Que homem que Deus procura? Um homem íntimo. Alguém que o ouça. Alguém que escute a voz de Deus, que se coloque. Irmãos, quantas vezes eu orei de uma forma errada? Quantas vezes eu fazia até o começo certo, eu entrava no meu quarto, eu fechava a porta, eu me ajoelhava, eu tinha um tempo de comunhão, eu chorava, eu abria o meu coração diante do Senhor e falava, e falava, e falava. E quando eu terminava, eu ia embora. Era como se Deus ficasse, puxa, ele não ficou para ouvir? Sabe, nós somos tão egoístas. O que Deus quer muitas vezes é um minutinho na presença dEle. Um homem que tem intimidade vai mudar a história da sua família. Um homem que tem intimidade vai mudar a história do seu bairro. Um homem que tem intimidade vai mudar a história dos seus filhos. Ter intimidade com Ele. A Bíblia diz que Moisés falava face a face, não era apenas de frente, era uma expressão boca a boca, como se Deus soprasse dentro da boca de Moisés. Intimidade. Deus procura homens íntimos, Deus quer homens. Lá em Gênesis, se você olhar de Gênesis, Apocalipse, Deus chamou homens. Deus chamou 12 homens. Aleluia! Engraçado, quando Deus cria todas as coisas, você sabe a história da criação, sabe da queda, e Deus todo dia vinha, na viração do dia, para falar com o homem. E naquele dia ele chega, ele não encontra o homem. E ele pergunta, onde tu estás? Talvez é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Onde você está? E o homem diz, eu tive medo e me escondi. Sabe, eu vim aqui essa noite de uma forma muito simples, profetizar sobre a sua vida. Tem profetizado isso lá. Sabe, as irmãs são uma bênção, as mulheres são uma bênção, mas Deus quer levantar os homens com graça, com autoridade, com um ministério forte de cura, de restauração. Eu creio nisso, irmãos. E depende só de nós. Depende de você. Depende de você. O próximo culto você traz mais 2 junto. E aí vai incendiando o coração das pessoas. Deus quer homens. Aleluia! Que tipo de homem Deus procura? Um homem quebrantado, que chora na presença, obediente, paciente, íntimo. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Que coisa linda isso, irmãos. Quem é o homem mais alto aí, pastor? Quem é o mais grandão aí da igreja? Quem é que está aí? Quem é o mais grandão aí? Quem é que tem 1,90 m aí? Tem alguém com 1,90 m? Vem cá, irmão, ligeirinho, pula aí. E o mais pequenininho, pode ser esse rapazinho aqui, ó. É você mesmo, vem aqui, ligeiro, tem que ser rápido. Sabe quando a gente lê essa história de Enoque andava com Deus? Põe a mão ali. Põe a mão, você é Deus e você é o Enoque, tá bom? Tem uma cara de Enoque. Bota a mão por cima aqui, bota a mão por cima dele aqui e tu por cima dele, por cima dele. Os dois assim, isso. Vai andando, caminha para lá um pouquinho. Enoque andava com Deus. Quando a gente lê, a gente pensa assim, vai caminhando, caminha. Vocês não sabem caminhar? Tá, pode voltar, vai voltar. Enoque andava com Deus, e coisa linda, que coisa boa. Você gostaria de andar com Deus? Agora, para aí. Mas quando você lê, e um dia Deus me colocou isso no coração, a melhor maneira de explicar o que é andar por Deus, eu fazia isso com meu filho Lucas quando era pequeno. Pá, vai sujar teu tênis, mas não tem problema. Sobe aí nos pés dele aí, sobe aí no pé dele. Isso, segura a mão aí. Agora caminha para lá. Cuidado, isso, direito, esquerdo, vai lá. Eu brincava com meu filho. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Eles estão andando, ele está andando com Deus, mas agora quem dirige a vida dele é o Senhor. Porque enquanto ele sai de lado a lado, muitas vezes ele quer vir para um lado, quer puxar para o outro, mas andar com Deus é isso, é estar junto dele, é estar pertinho dele, porque Deus sempre vai te levar para um lugar melhor. Deus sempre vai te mostrar um caminho melhor, e você está pertinho dele. Uma salva de palmas para os atores. Que homem Deus procura, um homem quebrantado. Sabe, se Deus olhar para o teu coração essa noite com você, com uma pessoa quebrantada, Deus não despreza, que chora na presença, Ele vai enxugar todas as lágrimas, diz Apocalipse. Obediente, e obediência gera milagres na tua vida, no teu coração, paciente, íntimo, aleluia. O texto diz, busquei um homem,
e não encontrei. O Senhor busca homens. O Espírito Santo de Deus está ministrando o teu coração de uma forma muito simples, mas Ele espera uma decisão de cada um aqui. De você que talvez veio a primeira vez. Deus está buscando esses homens. Eu acho tão lindo que lá no Novo Testamento, no livro de Atos, há uma passagem tão maravilhosa que diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou um homem. Deus encontrou o coração de um homem que fará toda a minha vontade. Olha a alegria de Deus, irmãos. Alguém já fez as tuas vontades? Não é legal quando a tua esposa faz a tua vontade? Que ela faça a comida que tu gosta, que ela faça a sobremesa que tu gosta, porque gordo gosta de doce. Olha para o teu lado se tem algum gordo aí, porque gosta de doce. Aleluia, aleluia, que fará toda a minha vontade. Você fica feliz quando fazem a tua vontade. Imagina o coração de Deus: achei Davi, homem segundo o coração, que vai fazer toda a minha vontade. Deus buscou reis, Deus buscou sacerdotes, Deus buscou profetas, foi nas famílias e não achou. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele continua buscando. Um coração disponível. Um coração. O pastor citou lá a igreja de São Leopoldo, começou na nossa garagem. Lembro como se fosse hoje. O pastor fundador da igreja, o pastor Alberto, olhou para mim no final de um culto. Tínhamos chegado na igreja, realizamos o nosso casamento, não éramos casados, nos batizamos. 1993, aceitei Jesus em 1992, eu morava em São Leopoldo, a igreja em Porto Alegre. E ele disse assim: Deus está dizendo que precisa abrir um trabalho na sua casa. Na hora eu não pensei o tamanho da minha casa. Na hora eu não pensei em mais nada. Mas eu disse: pastor, se Deus está pedindo, eu estou aqui. A minha sala tinha 3 por 2. 3 por 2. Tinha um sofazinho e 2 sofás menores. E ali começou. Deus começou. Eu podia ter dito para o meu pastor: não, eu não quero. A minha sala é muito pequena. Eu trabalho no banco, eu chego tarde, eu tenho compromissos. Mas eu me coloquei à disposição. E disse: Senhor, eu estou aqui. E de lá para cá foi um aprendizado. E continuamos aprendendo ainda. Mas se hoje Deus nos colocou no lugar lá, pela misericórdia dEle. Um dia eu estava na garagem pregando, eu nem pastor era. E chegou um irmão lá, um homem de Deus, ministrou a palavra e disse: olha, Deus vai te colocar no maior prédio dessa cidade. Eu disse: meu Deus, eu não tinha nem sala alugada. Deus olhou para um coração e se agradou. Deus quer olhar para o teu coração, irmãos. Às vezes você fica: mas abrir um GC na minha casa vai dar incomodação, vai dar sim. Vai ter criança às vezes gritando alguma coisa, vai dar sim. Mas você vai estar agradando o coração de Deus. E quem sabe na tua casa vai se converter ali um vizinho que vai fazer toda a diferença nesse vale. É a nossa disposição. Deus continua buscando. Basta você dizer essa noite: eis-me aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Eu creio que Deus está encontrando aqui essa noite, cada um de nós, um coração quebrantado, na presença de Deus, que chora na presença, de Deus, obediente, que vai gerar milagres, paciente, íntimo, que fará toda a minha vontade.
Eu gostaria de orar por vocês ainda, não sei se o pessoal do louvor sobe. Eu gostaria de orar rapidamente. Ainda tenho acho que uns 10 minutos. Olha aí, viu? Aleluia. Você recebe essa palavra no teu coração, meu irmão? Você gostaria de dizer isso hoje para o Senhor? Porque Deus tem um lamento. Estou buscando um homem, estou buscando homens que façam toda a minha vontade, que se coloquem sobre a brecha perante mim, que façam toda a minha vontade. Quem sabe Deus vai encontrar um homem aqui hoje, pelo menos um, que entendeu essa palavra e vai dizer: eis-me aqui. Quem sabe a maioria até já disse: Senhor, eis-me aqui. Mas parece que você disse: eis-me aqui, faz 1, 2 anos e as coisas não estão acontecendo. Você precisa ter paciência. Espera. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Um dia, quando eu ministrava louvor ainda, eu estava, nem era ministro, eu estava atrás, era um back vocal lá na igreja, na rua Vista Alegre. E veio um homem de Deus, meio louco, profeta meio louco. Sabe que os profetas são meio loucos, né, irmãos? Gregory McNulty, não sei se eu vou falar desse homem, faleceu. Alguém conheceu o Gregory McNulty? Louco, varrido, homem de Deus. Ele está ministrando a palavra e ele fala: irmãos, ele falava assim, todo desse jeito. E ele está ministrando a palavra, irmãos. No ano de 1994. E eu estou ali atrás, no final do culto. E ele está ministrando a palavra. De repente ele olha para trás. Ele não me conhecia, ele tinha chegado no meio do culto. Ele nunca tinha falado comigo. Não sabia nada da minha vida, irmãos. Mas ele olha para mim, irmãos. Pena não está gravado isso, mas no meu coração está. E ele disse: Joel. Irmãos, esse é meu nome. Ele não sabia quem eu era, não sabia nem como saber meu nome. Ele disse: Joel, Deus te chama de Joel. E eu vejo na tua mão direita um cajado e na tua mão esquerda uma Bíblia. 1996. Passaram-se alguns anos, eu fiz seminário, tantas coisas. Em 1999, para a glória de Deus, eu estava sendo ordenado a pastor. Tenha paciência. Deus procura homens pacientes, que confiam nele, que tenham a certeza de que Deus age no sobrenatural. Irmãos, eu posso passar aqui a noite inteira contando tanto testemunho, tanta coisa. Aleluia. Deus não despreza. Íntimo, íntimo, íntimo. Aprenda a andar com Ele. Aprenda a estar junto com Ele. Aprenda a estar junto com Ele. Sabe, às vezes termina o culto e o meu filho Lucas vai lá para casa. Aí ele senta no sofá, a gente faz um lanche. Você percebeu que eu gosto de comer, né? Mas eu estou ficando mais magrinho, já pesei 150 quilos. E ele então começa a conversar comigo. Ele diz: papai, que legal aquilo que tu falou no culto. Papai, tu podia ter falado isso. E a gente tem um tempo de comunhão tão gostoso, irmãos, de intimidade. Eu lembro quando ele entrou na universidade, casou virgem. Minha nora casou virgem. E ele entrou para a universidade trabalhando, estudando. E um dia ele chegou para nós: pai, não está fácil. As mulheres casadas estão dando em cima. Intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos tem filhos? Meu Deus. O teu filho tem que ser o teu melhor amigo. Não sei porque que Deus está mandando eu falar isso. Mas o teu filho tem que ser o teu melhor amigo. Deus procura homens que choram na presença dEle, que se arrependam. Eu não sei o que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, mas enquanto eles ministram essa canção, se algo falou na tua vida,
Eu queria que você viesse aqui rapidamente dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso mudar nessa área, eu preciso restauração nessa, eu preciso me colocar à disposição. Enquanto eles ministram essa adoração, venha aqui à frente, não tenha vergonha. Venha, porque Deus está fazendo algo poderoso na tua vida. Digno dessa canção, só Aleluia. Tu és, Senhor. Digno do meu, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és. Eu vou confiar somente em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra no teu coração? 2 minutos eu encerro. Um homem chamado Smith Wigglesworth, apóstolo da fé. Um dia ele chegou numa cidade e ele tinha um ministério de impor as mãos e de ministrar as pessoas. Elas caíam pelo poder, eram curadas. É uma história maravilhosa. Se você não conhece, leia. Um homem simples. E ele chegou naquela cidade e ele foi proibido pelo alto clero de impor as mãos. Ele foi fazer a campanha, estava lotado o auditório. E na hora ele disse: olha, eu não posso impor as mãos, mas não sou eu que cura, não sou eu que restaura. E ele disse: põe a mão sobre a sua cabeça. Eu quero que você faça isso profeticamente agora. Coloque a mão sobre a tua cabeça. E você vai orar aí dizendo: Senhor, eu quero ser esse homem. Encontre em mim esse homem que vai fazer toda a diferença. Pai, nós oramos pedindo a tua bênção, a tua graça. Ah, Senhor, eu creio na atuação do teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que Tu estás tocando o coração de cada um aqui, trazendo, Senhor, trazendo o pecado, trazendo o erro, trazendo aquilo que precisa ser consertado, Senhor. Mas um coração disponível,
um coração sincero. Quem sabe você está lutando, meu irmão, com a pornografia, com a prostituição, e você não consegue se libertar disso. Eu te digo para você, e digo, há solução sim. Abre o teu coração, Deus vai te dar uma pessoa que você vai confiar, e algo sobrenatural vai acontecer. Mesmo que você continue tendo lutas, mas você vai estar ali confessando o seu pecado uns aos outros, e você vai ser curado, restaurado, em nome de Jesus. Ele não encontrou nos reis, ele não encontrou nos profetas, ele não encontrou nos sacerdotes, ele não encontrou nas famílias, mas essa noite eu creio que ele achou aqui em Blumenau homens preparados, homens que vão fazer toda a sua vontade, homens que vão estar dispostos a estar servindo a liderança, homens obedientes, homens quebrantados, homens que choram, homens que choram pela sua família, pela restauração da sua casa. Eu venho de uma forma simples entregar essa palavra ao teu coração. Seja abençoado por Ele, e a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor.